O que define o valor de um homem? A roupa que ele veste? O relógio no pulso? Ou algo que dinheiro nenhum pode comprar? Naquela noite, a garoa fina e insistente de São Paulo parecia querer lavar a cidade, mas só conseguia borrar as luzes dos arranha-céus, transformando a metrópole num borrão de neon e sombras. E foi de uma dessas sombras que ele surgiu, um homem caminhando sem pressa, com as mãos nos bolsos de um moletom cinza simples, a cabeça protegida da chuva por um boné preto sem marca que escondia parcialmente seu rosto. Ele não tinha o brilho dos carros de luxo que paravam à frente, nem a arrogância dos que desciam deles. Era apenas um homem, com o passo de quem conhece o chão que pisa, mas que naquela noite carregava um nome que tinha o poder de mudar destinos, de construir e destruir reputações em questão de segundos. Ele parou em frente ao Le Ciel Étoilé, um desses restaurantes onde o nome é em francês e a conta vem em algarismos que a maioria de nós levaria meses para ganhar. A fachada era imponente, com vidros que iam do chão ao teto, revelando um interior quente, dourado, cheio de gente que ria sem preocupação, taças de cristal refletindo a luz de lustres caríssimos. Era um mundo à parte, e na porta, como um guardião desse mundo, estava um segurança. Alto, ombros largos, fone no ouvido e um olhar treinado para julgar. Ele era a primeira barreira, o filtro entre o mundo comum e o Olimpo dos privilegiados. O homem de boné se aproximou da porta calmamente. Ele não tentou furar a fila imaginária de importância, apenas esperou seu momento. Quando o segurança finalmente o notou, seu olhar desceu dos pés à cabeça do homem, e um leve curvar de lábios, quase imperceptível, entregou o veredito antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Pois não? A voz do segurança soou fria, profissional, mas com um tom de quem já sabe a resposta. O homem de moletom ergueu um pouco o rosto, o suficiente para que seus olhos encontrassem os do guarda. Boa noite, eu queria uma mesa para jantar, ele disse, a voz tranquila, com um sotaque português inconfundível que se misturava ao ar paulistano. O segurança, vamos chamá-lo de Ricardo, não se moveu. Ele pareceu saborear aquele momento de poder. Uma mesa? Repetiu com um tom de falsa surpresa. O senhor tem reserva? O homem de boné balançou a cabeça negativamente. Não, não tenho. Ricardo soltou uma risada curta, seca, como o estalar de um galho. Meu amigo, olhe ao redor. Acha que aqui é o tipo de lugar que se chega assim, sem reserva? Ele gesticulou com o queixo na direção das roupas simples do homem. Com todo respeito, acho que o senhor se enganou de endereço. A lanchonete fica a 2 quadras daqui. A humilhação foi sutil, mas cortante como vidro. Não foi um grito, foi um sussurro de desprezo. Ali, na fronteira entre o calor e o frio, o homem estava sendo medido, pesado e descartado com base em sua aparência. Clientes que saíam do restaurante passavam por ele, alguns lançando olhares de curiosidade, outros de puro desdém. Ele se tornou, em segundos, parte da paisagem invisível da cidade. O pedinte, o vendedor ambulante, o qualquer um. Mas ele não se alterou. Manteve a postura, o olhar firme. Ele tentou mais uma vez, a voz ainda calma, mas com um peso diferente. Eu entendo que a casa esteja cheia, mas eu posso esperar. Eu só quero jantar. A insistência pareceu irritar Ricardo. O poder que ele exercia naquela porta era talvez o único poder que tinha na vida, e ele não ia abrir mão dele. Eu já disse que não. Por favor, libere a entrada. O senhor está atrapalhando a passagem. A humilhação estava apenas começando, e a porta de vidro que o separava do jantar se tornava, a cada segundo, uma barreira invisível, mas intransponível, feita de puro preconceito. Se você acredita que respeito não tem a ver com aparência e que a dignidade de uma pessoa não se mede pela roupa que ela veste, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque o que acontece a seguir vai te fazer questionar muita coisa. Vamos descobrir juntos até onde a arrogância pode levar. A porta de vidro que separava o calor do restaurante do frio da calçada parecia uma fronteira invisível, e Ricardo, o segurança, era o seu soberano.
A calma do homem de boné, em vez de apaziguar a situação, agia como combustível para a arrogância do guarda. Para Ricardo, aquele silêncio não era dignidade, era desafio. Ele precisava de uma reação, de uma confirmação de sua autoridade. E como o homem não lhe dava isso com palavras, ele decidiu usar a força. Não foi um soco, não foi um ato de violência explícita. Foi algo pior. Um empurrão. Um gesto de desprezo, com a palma da mão espalmada no peito do homem, empurrando-o para trás, para longe da entrada sagrada do Le Ciel Étoilé. Eu mandei você sair, ele disse, a voz agora mais alta, mais áspera, para que todos ouvissem. Aqui não é lugar para gente como você. Volte para onde veio. O homem deu 2 passos para trás, desequilibrado pelo empurrão, mas não caiu. Ajeitou o boné na cabeça e continuou em silêncio. Mas seu olhar... seu olhar mudou. A calma deu lugar a uma decepção profunda, uma tristeza que parecia carregar o peso de todas as injustiças do mundo. E foi nesse exato momento que um carro de luxo parou, e dele desceu uma família. Pai, mãe e uma filha adolescente, todos vestidos com a elegância que o restaurante exigia. Eles viram a cena, o homem simples sendo empurrado, e hesitaram. A mãe apertou o braço do marido, o rosto expressando desconforto. Foi a deixa perfeita para Ricardo. Ele se virou para a família com um sorriso ensaiado, a postura inflada de orgulho. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Não se preocupem com isso, ele disse em voz alta, apontando com o queixo para o homem de moletom. Isso é apenas para vocês verem como nós mantemos o nível e a segurança por aqui. Apenas clientes selecionados. A frase foi uma facada. Ele não estava apenas humilhando um homem. Estava usando essa humilhação como um cartão de visitas, como uma propaganda de exclusividade para os outros clientes. O homem de boné virou o alvo de uma demonstração pública de poder. O pai da família forçou um sorriso amarelo, claramente constrangido, e guiou a esposa e a filha para dentro, evitando olhar para o homem que ficara para trás. Lá dentro, a poucos metros, separado apenas pelo vidro, um jovem garçom chamado Gabriel arrumava uma mesa. Ele viu tudo. O empurrão, a chegada da família, a frase cruel do segurança. E no instante em que o homem de boné ergueu o rosto sob a luz do letreiro, o coração de Gabriel gelou. Ele franziu a testa, os olhos se arregalando. Aquele rosto, ele conhecia aquele rosto. Não pessoalmente, claro, mas de pôsteres, da televisão, dos videogames. Não podia ser. Era impossível. O cérebro de Gabriel entrou em curto-circuito. Era ele? Ou apenas alguém muito parecido? O medo o paralisou. O medo de estar enganado, de criar um problema ainda maior. O medo de Ricardo. O medo de perder o emprego. E enquanto Gabriel travava sua batalha interna, do lado de fora, o homem de boné continuava parado sob a garoa, transformado em espetáculo, seu valor julgado e sentenciado por um tribunal de aparências do qual ele nem sabia que era réu. O silêncio dele agora não era mais só de calma. Era o silêncio pesado de quem entende que, para algumas pessoas, você só se torna visível quando elas decidem te humilhar. O que você faria no lugar do garçom? Interviria mesmo com o risco de perder o emprego, ou ficaria quieto por medo? A sua omissão também te torna cúmplice? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque a tensão só vai aumentar a partir de agora e novas pessoas estão prestes a entrar nessa história. A noite paulistana tem seus próprios personagens, e eles sempre aparecem nos momentos mais inesperados. Enquanto o homem de boné suportava o peso dos olhares e do desprezo, o espetáculo de constrangimento na porta do Le Ciel Étoilé começou a atrair sua própria plateia. O primeiro a entrar em cena foi um paparazzi. Vamos chamá-lo de Sérgio. Ele não estava ali por acaso, estava de plantão, esperando um político ou uma atriz de novela que, segundo suas fontes, jantaria ali. Mas a sua câmera, com sua lente potente, era como um tubarão que sente o cheiro de sangue na água. Ele viu a discussão, o empurrão, a postura do segurança. Sentiu que havia uma história ali, mesmo sem saber quem eram os envolvidos.
O flash da câmera disparou, um relâmpago artificial que congelou a cena por uma fração de segundo. O rosto humilhado do homem de moletom, a expressão arrogante de Ricardo, os clientes curiosos ao fundo. Cada clique era um prego a mais no caixão daquela noite. Quase ao mesmo tempo, do outro lado da rua, dois jovens, um casal na casa dos 20 e poucos anos, pararam debaixo de um toldo para se proteger da chuva. O rapaz, Lucas, era fanático por futebol. Ele olhou a cena, primeiro com indiferença, depois com uma curiosidade crescente. Amor, olha lá, aquele cara. Não parece com. Ele cutucou a namorada, Mariana. Ela semicerrava os olhos. Parece com quem? Não dá pra ver direito com esse boné. Lucas deu alguns passos à frente, ignorando a chuva. Seu queixo caiu. A postura, o jeito de ficar parado, o perfil. Não havia dúvida. É ele! É o Cristiano Ronaldo! Eu não acredito! Ele exclamou, a voz cheia de uma mistura de choque e excitação. Eles atravessaram a rua correndo, a incredulidade estampada em seus rostos. Moço! Moço! Lucas disse, tentando chamar a atenção de Ricardo. Você sabe quem é esse cara aí? É o Cristiano Ronaldo. Ricardo olhou para os dois jovens encharcados e eufóricos e revirou os olhos. Para ele, eram apenas mais dois penetras tentando arrumar confusão. Ah, claro que é, ele respondeu com sarcasmo. E eu sou o Papa. Circulando, os dois, vão arrumar o que fazer. Mariana tentou argumentar. É sério! A gente é fã dele, a gente conhece. Olha o rosto dele direito. Mas Ricardo estava irredutível. Sua arrogância, agora alimentada pela necessidade de não parecer um idiota na frente da pequena multidão que começava a se formar. Ele se colocou entre os jovens e o homem de boné. Escutem aqui, já deu o show de vocês. Ele é só mais um impostor tentando se passar por famoso para conseguir entrar. Agora saiam daqui antes que eu chame a polícia por perturbação. O homem de boné, ao ouvir a voz dos fãs, virou o rosto sutilmente na direção deles. Ele não disse uma palavra, mas deu um aceno quase imperceptível com a cabeça, um gesto mínimo de reconhecimento que apenas os dois entenderam. Foi um agradecimento silencioso, uma confirmação. Aquilo foi o suficiente. Lucas e Mariana não precisavam de mais nada, sabiam que estavam certos. O clima na porta do restaurante se transformou numa panela de pressão. De um lado, o segurança, irredutível em seu preconceito. Do outro, os fãs, tentando alertar sobre o erro colossal. No meio, o paparazzo, registrando tudo. E dentro, o garçom Gabriel, roendo as unhas, o coração batendo na garganta, sabendo que a qualquer momento aquela panela ia explodir. Toda a história tem um ponto de virada. Um momento em que o roteiro muda de direção de forma tão abrupta que ninguém consegue prever o que vem a seguir. Na porta do Le Ciel Étoilé, esse momento chegou na forma de um homem de meia-idade, vestindo um terno impecável, com o rosto vermelho de irritação. Era o Sr. Almeida, o gerente do restaurante. O barulho, a pequena aglomeração, o flash da câmera. Tudo aquilo era péssimo para a imagem de exclusividade que ele tanto se esforçava para manter. Ele abriu a porta com força, o som abafado do interior do restaurante vazando para a calçada por um instante. Ricardo, que confusão é essa na porta do meu estabelecimento? Sua voz era um chicote cortando o ar. Ele nem olhou para o homem de boné. Seu alvo era o funcionário. Eu pago você para manter a ordem, não para criar um circo. Ricardo engoliu em seco, a arrogância murchando sob o olhar furioso do chefe. Senhor Almeida, eu só estou fazendo o meu trabalho. Este cidadão aqui estava insistindo em entrar sem reserva e... Bem, o senhor sabe, não tem o perfil da casa. O gerente, ainda irritado, finalmente voltou sua atenção para a causa da confusão. Ele olhou para o homem de moletom cinza, pronto para dispensá-lo com um gesto de mão. Mas então seus olhos pararam. A irritação em seu rosto começou a se dissolver, sendo substituída por uma máscara de confusão. Ele deu um passo à frente, a chuva fina molhando seu cabelo perfeitamente penteado.
Ele olhou com mais atenção. Viu a linha do maxilar, a sobrancelha marcada, o brilho nos olhos que nenhuma foto conseguia capturar de verdade. Ele ouviu o clique incessante da câmera do paparazzi. Ele viu o olhar desesperado dos dois jovens fãs. As peças do quebra-cabeça, que para Ricardo eram invisíveis, para o Sr. Almeida começaram a se encaixar com uma velocidade aterrorizante. O sangue sumiu de seu rosto. Sua boca ficou seca. O mundo pareceu girar em câmera lenta. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. A garoa, os carros, os sussurros, tudo desapareceu. Só existia o olhar do gerente, fixo no homem à sua frente. Ricardo, sem entender a mudança súbita de comportamento do chefe, ficou parado, a confusão estampada em sua cara. Os clientes que espiavam pela janela sentiram a mudança na atmosfera. Todos prenderam a respiração. E então, o gerente gaguejou, a voz não passando de um sussurro trêmulo, cheio de pânico e reverência. Senhor! Senhor! Ronaldo? O nome pairou no ar úmido da noite como uma sentença. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para o homem, depois para o gerente, depois para o homem de novo, como se o visse pela primeira vez. E o homem de boné, o mesmo que ele havia julgado, empurrado e humilhado, finalmente falou, não para o gerente, mas para todos que estavam ali. Sua voz era baixa, sem raiva, mas cada palavra pesava uma tonelada. Não é o lugar que faz a pessoa, é o respeito. A bomba tinha acabado de explodir, e os estilhaços voariam para todos os lados, atingindo em cheio a reputação do restaurante e a vida do segurança que, por uma noite, se sentiu o rei de um pequeno pedaço de calçada. A verdade foi revelada, mas a história está longe de acabar. Como você acha que o restaurante vai lidar com essa crise monumental? E o que acontecerá com o segurança? Deixa sua opinião aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever para não perder o desfecho inacreditável dessa noite. A revelação do nome Ronaldo agiu como uma onda de choque. A primeira vítima foi Ricardo. O rosto do segurança passou por uma transformação dramática. A arrogância deu lugar à incredulidade, que rapidamente se converteu em puro pânico. A cor sumiu de sua pele, deixando-a com um tom pálido, doentio. Ele olhou para o homem que o humilhou e viu pela primeira vez, não um, qualquer um, mas um dos rostos mais famosos do planeta. A ficha caiu com a força de uma bigorna. O empurrão, as palavras de desprezo, a performance para a família rica. Tudo passou por sua mente em um flash aterrorizante. Ele não tinha apenas cometido um erro, ele tinha assinado sua própria sentença profissional e, talvez, pessoal. O Sr. Almeida, o gerente, foi o primeiro a tentar o controle de danos. O pânico o transformou numa figura patética, gesticulando, suando frio apesar da noite fria. Senhor Ronaldo! Meu Deus! 1000 desculpas, 1 milhão de desculpas. Foi um engano terrível, imperdoável. Por favor, entre, a casa é sua. A melhor mesa, o melhor vinho, é tudo por nossa conta. Ele implorava, a voz esganiçada. A multidão na calçada, que antes era pequena, agora crescia, atraída pela confusão. Os celulares estavam todos apontados para a cena, gravando. As palavras "é o Cristiano Ronaldo" se espalhavam como um vírus. Os dois jovens fãs, Lucas e Mariana, agora eram os heróis da noite, explicando para os recém-chegados o que tinha acontecido. O paparazzi, Sérgio, sabia que tinha em mãos a história do ano. Sua câmera não parava de clicar. Ele não estava mais tirando fotos, estava cunhando ouro. Enquanto o gerente se desdobrava em desculpas, Ricardo estava paralisado. Ele era o centro de todos os olhares de desprezo. Alguns na multidão começaram a vaiá-lo. "Racista!" gritou alguém. "Preconceituoso!" gritou outro. A pressão era insuportável. Em um ato de puro desespero, ele fez a única coisa que seu cérebro em pânico conseguiu processar: fugir.
Ele deixou o fone de ouvido cair no chão, deu as costas para o chefe, para Ronaldo, para a multidão e para o desastre que criou, e saiu correndo, empurrando as pessoas que estavam em seu caminho, desaparecendo na escuridão da rua lateral. Ele não estava apenas fugindo da cena. Estava fugindo da vergonha, do fim de sua carreira, da imagem de seu próprio rosto que, a partir daquela noite, estaria para sempre associada a um dos maiores atos de humilhação pública já registrados. O desastre, no entanto, estava apenas começando. As fotos e os vídeos começaram a inundar a internet antes mesmo que Ronaldo desse um passo para dentro do restaurante. A hashtag Ronaldo humilhado explodiu no Twitter, chegando ao topo dos trending topics mundiais em menos de 10 minutos. Sites de notícias, blogs de fofoca, perfis de fãs, todos publicavam a mesma história, com os vídeos amadores gravados pelos clientes. As críticas ao Le Ciel Étoilé foram brutais. A nota do restaurante no Google despencou de 4,8 para 1,2 em questão de uma hora. Comentários pedindo boicote, acusando o estabelecimento de elitismo e preconceito se multiplicavam. O telefone do restaurante não parava de tocar, mas ninguém atendia. Lá dentro, o clima de festa havia morrido. Os clientes não comiam mais. Estavam todos em seus celulares, comentando, compartilhando, sendo parte do furacão digital. O Sr. Almeida, ao ver Ricardo fugir, ficou ainda mais desesperado. Ele estava sozinho, no olho do furacão, com um ídolo mundial em sua porta e o mundo inteiro assistindo ao seu fracasso. E Ronaldo? Ele continuava ali, calmo, o centro sereno de toda a tempestade, observando o caos que sua simples presença e a falta de respeito de um homem haviam desencadeado. No meio do caos, todos esperavam uma reação de Ronaldo, talvez um discurso inflamado, uma bronca no gerente, ou simplesmente que ele virasse as costas e fosse embora, selando o destino do restaurante com seu desprezo. Mas ele fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Ele olhou para o Sr. Almeida, que ainda balbuciava pedidos de desculpa, e com um gesto de mão silenciou-o. Então, ele deu um passo à frente e entrou no restaurante. Um suspiro coletivo de alívio e surpresa percorreu a todos. O gerente quase chorou de gratidão, achando que havia conseguido reverter a situação. "Por aqui, Sr. Ronaldo. Preparei a nossa melhor mesa para o senhor", ele disse, tentando guiar o jogador para a área VIP. Mas Ronaldo ignorou o gerente. Ele passou pelas mesas dos clientes ricos, que agora o olhavam com uma mistura de admiração e vergonha. E não parou. Ele não foi para a área VIP. Ele não foi para mesa nenhuma. Ele caminhou com passos firmes em direção ao fundo do salão, para uma porta discreta de vai e vem, que levava a um lugar que a maioria dos clientes nunca vê: a cozinha. Ele empurrou a porta e entrou. O barulho do salão foi substituído pelo som de pratos, panelas e ordens sendo gritadas. Os cozinheiros, os auxiliares, os lavadores de prato, todos pararam o que estavam fazendo, chocados, ao verem a figura mundialmente famosa parada ali, no meio do seu ambiente de trabalho. E então, ele fez o impensável. Ele começou a cumprimentar um por um. Ele apertou a mão do chefe, suja de molho. Ele deu um tapinha no ombro do jovem que lavava a louça, com os braços molhados até os cotovelos. Ele olhou nos olhos do garçom Gabriel, que estava ali, pálido, e disse um simples "obrigado". Ninguém entendeu no começo, mas depois ficou claro. Ele não entrou no restaurante para aceitar as desculpas da gerência ou para desfrutar de um jantar de cortesia. Ele entrou para mostrar a todos, e principalmente a si mesmo, onde estava o verdadeiro valor. Ele ignorou os poderosos e homenageou os trabalhadores, os invisíveis, aqueles que, como ele naquela noite, são muitas vezes julgados não por quem são, mas pela função que exercem ou pela roupa que vestem. Foi um ato de uma dignidade silenciosa e demolidora. Depois de cumprimentar o último funcionário, ele se virou, atravessou a cozinha novamente, passou pelo salão em silêncio, deixando para trás um rastro de queixos caídos, e saiu pela mesma porta que minutos antes lhe fora negada.
Ele não disse mais uma palavra. Não precisava. Seu gesto tinha falado mais alto que qualquer discurso. A narração final daquela noite não precisa de muitas palavras. Às vezes, não é a fama ou o dinheiro que revelam quem somos. É a forma como reagimos quando somos tratados como se não fôssemos ninguém. Naquela noite chuvosa em São Paulo, um homem foi humilhado por suas roupas simples, mas saiu de lá maior do que nunca. Ele não precisou gritar, não precisou de vingança. Ele só precisou de um gesto para ensinar uma lição que ecoaria por muito tempo. O respeito não se serve em pratos caros, nem se compra com contas bancárias. Ele é a base de tudo. E muitas vezes, as pessoas que mais merecem nosso respeito são aquelas que nem notamos. E você? O que faria se testemunhasse uma cena dessas? Você seria o segurança que julga, o cliente que ignora, o fã que defende, o funcionário que tem medo ou a pessoa que age com dignidade? A sua atitude pode mudar o final de uma história. Pense nisso. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo se ele te fez refletir e, claro, se inscreve no canal para mais histórias que nos desafiam a ser melhores. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro. Não é só revolta, não é só indignação. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que, em pleno século XXI, o mundo ainda não aprendeu o básico: respeitar o outro. Ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo na porta daquele restaurante não foi só ver um famoso sendo humilhado. Foi ver, de forma escancarada, como um espelho brutal da nossa sociedade, o que milhões de pessoas anônimas vivem em silêncio, todos os dias. Porque naquele momento ele deixou de ser o craque, a lenda, o CR7. Ele virou mais um corpo julgado pela capa, uma alma avaliada pelo tecido, um ser humano reduzido a um estereótipo. E é aí que essa história deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre nós, sobre cada um de nós. A primeira e mais dolorosa lição que essa noite nos ensina é sobre a anatomia do preconceito. O preconceito não é um monstro de 7 cabeças. Muitas vezes, ele é sutil, silencioso e mora nos detalhes. Ele se veste de procedimento padrão, de perfil da casa, de manter a segurança. O segurança, o Ricardo, provavelmente não acordou naquele dia pensando: hoje vou humilhar alguém. Não. Ele simplesmente ativou um software que foi instalado na cabeça dele e na de muitos de nós, pela sociedade. Um programa que roda em segundo plano e que, em frações de segundo, escaneia, categoriza e julga. Roupa simples? Moletom e boné? Não pertence. Sotaque diferente? É de fora. Aparência que não combina com o luxo? É uma ameaça. Esse software é alimentado diariamente pela mídia que associa pobreza à criminalidade, pelos condomínios que constroem muros cada vez mais altos, pela desconfiança que temos de quem pega o mesmo ônibus que a gente. Ricardo não foi um vilão de filme. Ele foi o sintoma de uma doença social. Ele se sentia o guardião de um castelo, e seu pequeno poder consistia em decidir quem podia ou não cruzar a ponte. Para se sentir grande, ele precisava diminuir o outro. E quantos Ricardos nós encontramos todos os dias? Quantas vezes nós mesmos não agimos como um? Quando mudamos de calçada ao ver um grupo de jovens de boné vindo na nossa direção. Quando tratamos o entregador do aplicativo com menos atenção do que o gerente do banco. Quando presumimos a inteligência ou a capacidade de alguém pela forma como ela se veste ou fala. A história de Ronaldo é um soco no estômago, porque nos força a admitir: essa barreira invisível que ele encontrou na porta do restaurante existe em todos os lugares, na fila do SUS, na entrevista de emprego, na abordagem policial e, às vezes, até dentro da nossa própria família. É uma barreira feita de medo, de ignorância e de uma profunda necessidade de se sentir superior. Mas se o preconceito foi a doença, a reação de Cristiano Ronaldo foi o antídoto. E aqui vem a segunda, e talvez mais poderosa, lição: a dignidade como arma silenciosa. O que todos esperavam dele? Um escândalo.
A famosa carteirada. Você sabe com quem está falando? Um ataque de fúria, gritos, talvez até uma ligação para advogados e para a imprensa ali mesmo. Seria uma reação compreensível, humana até. Mas ele escolheu o caminho mais difícil e, por isso mesmo, mais devastador para o agressor: o silêncio. O silêncio dele não foi passividade, não foi medo, foi uma escolha estratégica, uma demonstração de uma força interior colossal. Ao permanecer calmo, com o olhar firme, ele negou ao segurança a reação que ele esperava. Ricardo queria confronto, queria se sentir poderoso ao dominar uma situação de conflito. O silêncio de Ronaldo criou um vácuo. E nesse vácuo, a única coisa que restou foi a feiura do ato do próprio segurança. Sem a distração de uma briga, todos os olhares se voltaram para a injustiça nua e crua. O silêncio dele foi como um espelho que refletiu a arrogância de Ricardo de volta para ele e para todos que assistiam. Ficou claro quem era o forte e quem era o fraco na história. O forte não é quem grita mais alto, mas quem consegue manter sua integridade quando o mundo tenta roubá-la. Isso é uma aula de inteligência emocional para a vida. Quantas vezes, no trânsito, no trabalho, numa discussão online, nós não perdemos a razão no momento em que perdemos o controle? A gente entra na energia do agressor, devolve o xingamento com outro, a ofensa com mais ofensa, e no fim, ambos saem menores do que entraram. A atitude de Ronaldo nos ensina que, às vezes, a resposta mais poderosa é não dar resposta nenhuma. É respirar fundo, manter a postura e deixar que o ato do outro fale por si só. É entender que a sua paz vale mais do que estar certo. Esse autocontrole não é para qualquer um. Exige treino, exige consciência, mas é a diferença entre ser reativo e ser protagonista da própria vida. Ele não permitiu que a atitude de Ricardo definisse a sua noite. Ele se manteve no controle de quem ele era, mesmo quando o trataram como se ele não fosse ninguém. E isso nos leva à terceira e mais transformadora lição: o grande finale dessa ópera de emoções humanas. O gesto na cozinha. Aquele ato, meus amigos, foi genial. Foi poético. Foi uma aula de humanidade que vale mais do que qualquer curso de liderança ou livro de autoajuda. Vamos analisar a profundidade daquilo. Quando ele finalmente entra no restaurante, o palco está montado para a sua vingança. Ele poderia ter se sentado na melhor mesa, aceitado o vinho mais caro e feito o gerente e toda a equipe se arrastarem aos seus pés. Seria uma vitória aos olhos de muitos, mas seria uma vitória pequena, baseada no mesmo sistema de poder e humilhação que o vitimou. Em vez disso, o que ele faz? Ele ignora o palco. Ele ignora os clientes, ignora o gerente, ignora o luxo. Ele vai para os bastidores. A cozinha, em qualquer restaurante, é o coração. É o lugar do trabalho duro, do suor, da pressão, da invisibilidade. Ninguém aplaude o lavador de pratos. Ninguém pede autógrafo para o auxiliar de cozinha. São eles que fazem a mágica acontecer, mas raramente recebem o crédito. Ao ir até a cozinha e cumprimentar um por um, Ronaldo redefiniu o conceito de valor naquela noite. Ele fez uma declaração silenciosa, mas ensurdecedora. O valor deste lugar não está nos lustres de cristal ou nos pratos caros. Está em vocês, na mão de cada um de vocês que trabalha duro para que tudo isso aconteça. Eu vejo vocês. Isso é de uma empatia, de uma consciência de classe, de uma nobreza de espírito que arrepia. Ele se conectou com aqueles que, assim como ele foi tratado minutos antes, são frequentemente vistos como peças de uma engrenagem, e não como seres humanos. Ele usou seu poder não para se exaltar, mas para exaltar os humildes. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em reconhecer quem serve. E como a gente aplica isso na nossa vida? É simples, mas não é fácil. É sobre como você trata a pessoa que limpa o banheiro do seu escritório. É sobre dar bom dia, olhando nos olhos do porteiro do seu prédio. É sobre ter a paciência de ouvir a atendente de telemarketing que só está fazendo o trabalho dela.
É sobre perguntar o nome do motorista do Uber. É sobre entender que cada ser humano, independentemente da sua função, da sua roupa ou da sua conta bancária, carrega um universo inteiro dentro de si e merece, no mínimo, o nosso respeito. A lição da cozinha é: pare de olhar só para o palco da vida e comece a aplaudir quem trabalha nos bastidores. É aí que a verdadeira humanidade acontece. Essa história, no fim das contas, é uma parábola moderna sobre a diferença crucial entre preço e valor. O restaurante tinha um preço altíssimo. Um jantar ali custa caro. Mas naquela noite, ele perdeu todo o seu valor. O segurança, o gerente, os clientes que viraram o rosto, todos estavam apegados ao preço das coisas, à etiqueta, à aparência. Cristiano Ronaldo, mesmo sendo um dos homens mais ricos do esporte, deu uma aula sobre o que realmente tem valor: dignidade, respeito, empatia, integridade. E essas são coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Ele nos lembrou que a nossa embalagem, a roupa, o carro, o cargo, é temporária e superficial. O que realmente define quem somos é o nosso conteúdo, o nosso caráter. E o caráter não é revelado nos momentos de glória, quando todos nos aplaudem. Ele é forjado e revelado nos momentos de adversidade, quando somos testados, quando somos humilhados, quando ninguém está olhando. Naquela noite, a embalagem de Ronaldo foi desprezada, mas o seu conteúdo se mostrou de um valor incalculável. A pergunta que fica ecoando na nossa mente depois de tudo isso é: e nós? Na grande peça de teatro da vida, que personagem temos sido? Temos sido o Ricardo, o segurança, que usa o pouco poder que tem para diminuir os outros, julgando pela capa e reforçando as barreiras do preconceito? Temos sido os clientes do restaurante, que veem a injustiça acontecer e viram o rosto, fingem que não é com eles, com medo de se envolver ou simplesmente por indiferença, tornando-se cúmplices silenciosos da humilhação? Temos sido o gerente Almeida, que só se importa com a imagem e o lucro e só age quando o problema ameaça o seu negócio, trocando a conivência pela bajulação em questão de segundos? Temos sido o garçom Gabriel, que vê o erro, sente no coração que algo está errado, mas é paralisado pelo medo de perder o emprego, travando uma batalha interna entre a consciência e a sobrevivência? Temos sido os jovens fãs, que mesmo sem ter poder, usam a sua voz para tentar alertar, para defender o que é certo, mesmo que sejam desacreditados e ridicularizados? Ou estamos nos esforçando para ser como o Ronaldo? Não o milionário, não a celebridade, mas o ser humano que, mesmo sob ataque, escolhe a calma em vez da fúria, a dignidade em vez do escândalo, a empatia em vez da vingança. Aquele que, mesmo ferido, encontra forças para ensinar uma lição, não com palavras de ódio, mas com gestos de humanidade. Essa história não deve terminar aqui, como um vídeo que a gente assiste e esquece. Ela deve se tornar uma semente de autoanálise, uma provocação para sermos melhores, melhores como filhos, como pais, como profissionais, como cidadãos, porque o mundo já tem Ricardos e Almeidas demais. O que o mundo precisa, desesperadamente, é de mais gente disposta a caminhar até a cozinha da vida para dizer: eu vejo você. O que o mundo precisa é que a gente entenda, de uma vez por todas, a lição que aquela noite em São Paulo nos ensinou em alto e bom som. Essa história nos mostra que uma única atitude, um único gesto, pode expor o melhor e o pior da natureza humana. Ela nos força a olhar no espelho e a escolher de que lado nós queremos estar. Porque a verdade, gente, é que essa história não é sobre o Cristiano Ronaldo. É sobre nós. Somos nós em cada personagem. E a escolha de como agir é nossa, todos os dias. Se essa reflexão, se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar, se te incomodou ou te inspirou, não deixe esse sentimento morrer aqui. Vamos fazer essa mensagem ecoar. Primeiro, deixa o seu like. O seu gostei não é só um número. É um sinal para o YouTube de que este conteúdo é relevante e que essa discussão precisa chegar a mais pessoas. É o seu jeito de dizer:
Eu concordo com essa mensagem. Segundo, compartilhe este vídeo. Manda no grupo da família no WhatsApp. Manda para aquele amigo que precisa ouvir isso. Posta nos seus stories. Às vezes, uma história como essa é tudo que alguém precisa para mudar uma atitude ou refletir sobre o próprio comportamento. Seja você o portador dessa semente. Terceiro, e muito importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de reflexão, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias, que, assim como essa, nos ajudam a pensar e a sermos pessoas um pouco melhores a cada dia. E por último, eu quero te ouvir. A sua voz é fundamental aqui. Use a força dos comentários. Eu quero que você deixe aqui embaixo a frase que resume tudo isso, para que a gente crie uma corrente poderosa de consciência. Comenta com a hashtag ou com a frase "Respeito não tem preço". Vamos encher os comentários com essa verdade. Respeito não tem preço. Para que a gente nunca se esqueça do que realmente tem valor. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Vamos juntos construir um mundo onde o valor de uma pessoa nunca, jamais, seja medido pela capa. Um grande abraço e até a próxima.